Olá, essa é a nossa última aula do curso e ela costumava ser presencial, mas infelizmente por conta do coronavírus ela vai ser assim, um pouco diferente, virtual. Eu espero que com essa gravação a gente possa estar em contato, mesmo que seja à distância, mas que ela fique um pouco mais pessoal. O PEI, ele é quase como se fosse uma revisão do conteúdo todo do curso. E até por isso que a gente deu aquela semaninha para quem não estava com as atividades atrasadas, né, pendentes, que pudesse revisar todo o conteúdo. Isso vai ser importante para a gente poder fazer o trabalho final. Vocês me desculpem pelo modo improvisado, né? E aí a gente vai ter algumas dificuldades e a gente nunca está acostumado, né, a gravar vídeo assim. Então eu espero que vocês gostem e me perdoem por qualquer dificuldade. Nós vamos conversando e aí, de acordo com o decorrer, a gente vai passar alguns slides só para orientar o estudo mesmo. Eu espero que vocês tenham visto o vídeo que eu coloquei como link nesse material. E o vídeo fala sobre um caranguejo carrancudo, infeliz até, zangado, agressivo e que se transforma. E, embora não pareça de início, ele fala muito sobre educação especial. Os nossos alunos, eles, quando são vistos de forma, às vezes, equivocada, eles são tratados como alunos agressivos, agitados demais, alunos que não querem nada, quando na verdade eles são muitas vezes incompreendidos e as ferramentas não são as adequadas usadas com eles, né? Quando aparece aquela tartaruga e fala, não, vamos dar um presente para ele, alguma coisa que ele se sinta feliz, esse é o papel do professor inclusivo. É ele que traz aquela ferramenta e que muda a trajetória escolar daquele aluno. É ele que traz aquela ferramenta que muitas vezes resgata a aprendizagem do aluno e muda a vida dele como um todo. Muitas vezes muda a casa dele, muda a família dele, muda a relação da família com a escola, muda a própria convivência escolar, porque às vezes um aluno inclusivo, aliás, um aluno incluso com dificuldade e agressivo ou muito agitado, ele muitas vezes causa um transtorno na escola inteira, mesmo sendo um só. E nós temos como realidade no nosso município escolas que têm 10, 15, 30 alunos com deficiência. Então vocês imaginem, se a gente não tiver estratégias, como seria a convivência nessa situação. Quando os outros começam a questionar, é muito comum que isso aconteça, né? Às vezes a gente está na escola e a gente tem uma estratégia diferenciada, um comportamento diferente, e muitas vezes a gente é incompreendido dentro da escola. Mas mesmo assim, persistam, continuem, porque faz a diferença e aí a gente acaba convencendo que as nossas atitudes, desde que elas sejam embasadas, estudadas, pesquisadas, o quanto são válidas. E aí muitas pessoas começam inclusive a repeti-las. Então vamos começar um pouquinho sobre o PEI, porque o PEI nada mais é do que o registro da nossa prática inclusiva. Tá? E aí a gente vai falando um pouquinho, eu vou diminuir só um pouquinho o quadradinho para vocês poderem ter contato com os slides, tá? Então vamos falar sobre o PEI. O que é o PEI? É o Plano Educacional Individualizado. Na verdade, essa sigla, ela, por não ser originária do Brasil, ela vem de Portugal, ela às vezes vem com outros significados. Então, às vezes ela vem como Plano Individualizado de Ensino, às vezes ela vem com Programa Educacional Individualizado, enfim, ela vem com algumas outras definições, mas basicamente o PEI é o Plano Educacional Individualizado. É um documento desenvolvido com base nas diretrizes escolares e que tem como objetivo orientar o trabalho da escola
nas prioridades a serem elencadas pelo seu aluno que necessita de adaptações curriculares. Então, basicamente, o que é o PEI? Ele é o registro da adaptação curricular. Então, é ele que vai nortear todo o trabalho que a gente vai fazer com os alunos com deficiência. O PEI pode ser feito com alunos que não tenham deficiência? Teoricamente, pode. Né? Na verdade, o foco do PEI são os alunos com deficiência. Por lei, são eles que têm o direito e nós, como os professores, temos o dever de fazer o PEI. Agora, eu sempre falo que o PEI é um registro de adaptação curricular. Então, se o aluno tem transtorno de aprendizagem, ele tem direito também a uma adaptação. E se ele tem direito, por que não registrar? Aliás, é dever da gente registrar, né? E aí a gente pode fazer o PEI também para esse aluno. Ele está amparado pela lei, vocês já estudaram isso, né? E a gente tem várias orientações quanto a isso, né? E vocês já estudaram, então eu nem vou me prender. E esses slides vão ficar disponíveis para vocês, então não tem problema da gente ficar passando, tá? E aí o documento leva em consideração a proposta pedagógica da escola, adequando às possibilidades pedagógicas e cognitivas do educando em questão, assim como oferece estratégias, modificações e adaptações necessárias e também orientação acerca das características do seu aluno. Então vejam, quando a gente tem o PEI, ele tem que sempre levar em conta a escola e o que a escola propõe, em que ano ele se encontra, em que nível ele está. Então o PEI ele é um registro da sua prática da escola. Então ele tem que também estar condizente com a escola. Não adianta eu criar uma coisa nova, inventar a roda onde já existe. A adaptação curricular não se trata disso. A adaptação, o nome já diz, você está adaptando o trabalho que está sendo feito. Não adianta fazer uma coisa nova e atrapalhar o desenvolvimento também da escola. Não é isso que se trata. E ele sempre vai levar em conta as características do aluno, tá? É sempre o que o aluno necessita e não o que é mais fácil para o trabalho do professor, por favor, hein? Quais são os objetivos do PEI? É atender as dificuldades de aprendizagem decorrentes das necessidades especiais do aluno e favorecer a sua escolarização. Quando a gente fala de inclusão, o termo aluno com necessidade especial caiu um pouco, né? A gente hoje em dia usa aluno com deficiência. Mas a gente trata sim das necessidades especiais de cada aluno. Porque o aluno tem deficiência, mas ele tem alguma necessidade educacional especial. Isso não quer dizer que todos eles tenham necessidades especiais. Por exemplo, às vezes um aluno tem deficiência física, mas ele não tem nenhuma necessidade educacional especial. É o caso, por exemplo, de um aluno que às vezes tem uma deficiência física de uma perna. E aí ele se adequa super bem à escola, ele não tem nenhuma necessidade educacional especial. Ele já usa uma muleta, ele se locomove super bem na escola, ele está integrado na escola, ele não tem nenhuma necessidade educacional especial. Ele pode ter uma outra necessidade, como por exemplo uma fisioterapia, uma terapia ocupacional, mas dentro da escola ele não tem necessidade. Então a gente usa esse termo para definir aquelas pessoas que têm uma necessidade dentro da escola, que tem uma necessidade de aprendizagem, tá? Então aqui a gente vai falar de necessidades especiais, mas não quer dizer que esse aluno seja aquele termo que tinha antigamente no diário. Por favor, não façam isso, que é aluno NEE, né? Aluno com necessidades educacionais especiais. Porque, na verdade, quase todo ser humano tem uma necessidade educacional especial. Por exemplo, se você tem muita dificuldade em matemática, você talvez tenha uma necessidade educacional especial nessa disciplina. Ou se você tem muita dificuldade, como eu, de gravar os estados, né, os municípios e decorar quem são as capitais. Cada um tem uma necessidade educacional especial determinada. O que acontece com os alunos com transtorno de aprendizagem e com deficiência é que não é uma única necessidade, né? Eles têm várias necessidades, tá? Então a gente tem que levar em conta esse terminho, mas lembrar que ele
caiu por terra, ele não é mais usado. Ele é usado aluno com deficiência ou aluno com transtorno de aprendizagem. Nele são consideradas as competências e potencialidades dos alunos, tendo como referência o currículo regular. Então, foi aquilo que eu falei desde o início, né? A gente não pode esquecer o currículo. A gente tem que adaptar esse currículo, mas a gente não pode esquecer, passar uma borracha e fingir que ele nunca aconteceu com aluno com deficiência. Não é isso. A gente tem que adaptar sempre o conteúdo que está sendo dado para aquele aluno com deficiência. Outra coisa é que a gente tem que levar em conta as potencialidades do aluno, que é uma coisa que é super esquecida quando se fala em educação especial. O que é a potencialidade? É aquilo que o aluno pode alcançar, é o que ele é bom. É sempre pensar no que ele é, o que ele pode produzir, qual é a facilidade dele, né, aonde ele pode chegar. Porque os defeitos desse aluno e as dificuldades desse aluno, a escola inteira geralmente sabe, né? Mas o que ele é bom, o que ele pode alcançar? É nisso que a gente deve focar. Essa medida traduz a igualdade de oportunidades educacionais, promovendo a educação inclusiva na perspectiva de uma escola para todos. A gente tem que lembrar que a escola, embora tenha sido criada no modelo elitista, hoje é uma escola para todas. Ela é vista assim. Então, a gente tem que pensar muito nessa situação e a gente tem que sempre promover a escola numa situação de igualdade. Critérios para a elaboração do PEI. Então, o PEI ele não pode ser criado assim. Vamos criar o PEI. Como a gente teve naquele caso, né, em que pegaram um modelo na internet e fizeram aquele modelo. E aí vocês viram que muitos colegas de vocês tiveram dificuldade com esse modelo. Por quê? Porque o modelo não era adequado à realidade daquele aluno. Então, quando a gente cria o PEI, a gente tem que pensar em quais são os objetivos. O que ele deve conter? Como que ele deve ser feito? Quem deve participar dessa reunião? Né? Quem deve participar desse processo? Então, na elaboração de um PEI, deve-se ter o cuidado de não transformar esse valioso documento orientador em um livro. Então, o PEI ele não pode ser muito extenso, porque senão ele acaba virando um documento inútil. Ele acaba virando um documento tão amplo, tão grande, que as pessoas têm até preguiça de ler. E isso vocês viram naquele caso que eu anexei o modelo, um formulário para vocês preencherem, né? Ele tinha textos enormes. E aí a pessoa começa a ler e já perde a vontade, né? Então, o PEI ele tem que ser curto, tem que ser rápido de ser feito e, principalmente, ele não pode ser um documento de gaveta. Aquele documento que é feito só para constar. Ele tem que ser um documento realista, prático de ser feito e que tem que ser posto em prática. Tá? O risco que se corre de ficar esquecido em mais uma pasta de documentos é grande. E se depois de tanto trabalho, reuniões e pesquisas, ele não for adequadamente aplicado, sua instituição desperdiçou dinheiro e tempo, 2 fatores que não podem ser descartados. Então é isso que eu falei. Aí a escola gasta aquele monte de impressora, né, de impressão, de pilhas de papel e tinta para fazer um documento que vai ficar só guardado na gaveta. Não teve valor, né? Não teve significado. O PEI ele é feito para ser utilizado. Ele é quem norteia a adaptação curricular desse aluno, que é um direito do aluno e, repito, um dever do professor e da equipe pedagógica da escola. Então, ele é um instrumento principal na definição do nível de competência curricular do educando e na identificação dos fatores que interferem no seu processo de ensino-aprendizagem, focalizando a atuação do professor na avaliação e atendimento do seu aluno, cabendo a adoção de formas progressivas de adequá-lo com as necessidades do mesmo e aproveitando suas habilidades para a exerção do conteúdo escolar. Então, o PEI ele também serve para fazer uma avaliação. Por quê? Porque eu só tenho como determinar estratégias para esse aluno se eu avaliei, se eu observei esse aluno. Então, sempre que a gente olha para o aluno com deficiência, a maior parte dos professores querem um laudo desse aluno. Por favor, não se prendam ao laudo. O laudo não define uma pessoa, ele não define um aluno, né? A gente tem aí um laudo, por exemplo, de síndrome de Down. É uma síndrome genética.
é o mesmo gene que modifica aquela pessoa. Mas se você pegar 10 alunos com síndrome de Down, serão 10 alunos diferentes. Então não é o laudo que define esse aluno, é a história de vida, é o tipo de tratamento que ele teve, é o tipo de incentivo que ele tem da escola, é como o professor lida com ele, como a equipe pedagógica está com ele. Toda parte de estímulo que ele teve, isso tudo vai fazer muita diferença na vida dele. Como aquela deficiência interferiu na vida dele. Então o laudo ele pode ser até um início do trabalho, mas a observação, o sentimento de tentar alguma coisa por aquele aluno, ele vai fazer toda a diferença, tá? E a gente tem que treinar o nosso olhar para que ele seja sensível e para que a gente comece a perceber o que aquele aluno precisa naquele momento. Porque também a gente não pode ter o relatório do aluno de 2015 e achar que esse aluno de 2015 é o mesmo de 2020. Ainda mais quando a gente for voltar para as aulas, né? Porque todos nós seremos diferentes. Então a gente também tem que pensar que esse aluno, ele também teve um percurso aí de vida e que a gente tem que observar, tá? Então, observação desse aluno, do que ele precisa, de quais são as necessidades dele imediatas, são importantíssimas e devem estar no PEI. Nele também entram as demandas da família e é importantíssimo fazer com que estes entendam que certas demandas não são possíveis de serem cumpridas. Afinal, o ambiente escolar é plural, não se trata de atendimento individualizado e ao mesmo tempo. O PEI compete ao professor com tamanho de responsabilidade e compromisso na tarefa de ensinar, contemplando as demandas da criança, colocando-as em termos curriculares pedagógicos, jamais esquecendo que existem outras crianças na sala, mas também está de acordo com a legislação vigente e proporciona esclarecimento da confiança dos pais. Então, a gente sempre tem que pensar nessa família e a gente tem que ouvir essa família, até para saber o histórico dessa criança. Mas quando a gente fala do PEI, é importante que a gente ouça a família para entender o que essa família deseja para esse aluno. E também poder esclarecer para ele que nem tudo que eles anseiam por aquele aluno pode ser feito dentro da escola. Então, por exemplo, muitas vezes um aluno com deficiência intelectual gravíssima, o responsável quer que no primeiro ano dele da escola que ele aprenda a ler e escrever. Isso é um processo muito longo, nem sempre vai ser realizado e nem todos os alunos vão aprender a ler e escrever. Isso também não quer dizer que o processo educacional desse aluno não foi um sucesso, porque muitas outras coisas podem ser aprendidas dentro da escola. Foi o que eu falei, né? A gente vai tendo um pouco de revisão dos conteúdos, né? Quais são os objetivos da educação? Nem sempre a escolarização ela é importante só para o aprendizado de matemática e letramento, né? Outros conceitos vão ser aprendidos na escola para esse aluno. Então é importante também que a gente conscientize o responsável do que é possível e o que não é possível e em qual prazo pode ser possível. Porque o aluno com deficiência ele tem um tempo diferente dos demais. Então, ele pode ser que ele comece a ler e escrever? Pode, mas pode ser que não seja no primeiro ano. Pode ser que seja lá no 4º ano de aprendizagem. Isso não quer dizer que ele tenha que repetir, tá, gente? Que ele tenha que fazer 4 anos no primeiro ano. Não, o processo de alfabetização dele pode ser desde o primeiro até o 4º ano e lá no 4º ano ele consiga aprender a ler e escrever. Como pode simplesmente não acontecer, mas ele desenvolveu outras aprendizagens na escola. Então, o PEI ele segue um roteiro, ele é um documento e ele precisa conter algumas coisas para que ele seja válido e para que ele seja também útil. Então, qual é esse roteiro? São os dados do aluno, nome, telefone, nome dos responsáveis, enfim, a identificação daquele aluno, um breve histórico, né? Então, não precisa ser a história de vida daquele aluno uma biografia. São os tópicos mais importantes do que ele faz, o que ele já fez. A avaliação do desenvolvimento, então em que nível de aprendizagem ele está, é importantíssimo da gente saber. E objetivos para a aprendizagem. Então, o que a gente quer daquele aluno? O que a gente pretende para aquele aluno? Sem esse, não tem como a gente desenvolver o PEI. Porque como é que a gente
pensa em estratégias se a gente não sabe, se a gente não define os objetivos para esse aluno. E estratégias para aprendizagem. Eu já sei o que eu quero com esse aluno. Então, eu vou começar a pesquisar o que eu vou fazer para chegar nesse objetivo. Então, eu vou pesquisar no Google, eu vou procurar o setor de educação especial, eu vou procurar a professora de sala de recursos. O que eu vou fazer com esse aluno? Eu tenho que pensar nessas estratégias. O registro das adaptações, então, definir as estratégias. Registrei, o que é importantíssimo, porque senão a gente esquece, né? Porque a gente às vezes esquece até o que a gente comeu no café da manhã. Você imagina o que a gente definiu de estratégia para um aluno tendo às vezes 10, 12 alunos, né, com deficiência. O professor de sexto ao nono às vezes tem 1 por turma quando ele não tem 3 por turma. Então é importante que a gente registre. E aí, depois que a gente já registrou os métodos, né, e as estratégias, a gente também tem que registrar o que foi feito e se deu certo, tá, gente? E aí tem o método de avaliação para saber se deu certo ou se não deu, né? Eu fiz uma atividade com esse aluno, eu planejei algum objetivo com ele. Como é que eu vou avaliar se ele chegou ao objetivo mesmo? Vai ser por avaliação formal? Vai ser por um desenho? Vai ser pelo relato dele? Como que você vai avaliar essa aprendizagem? E o acompanhamento. Mais uma vez, o PEI não é para ser um documento de gaveta. Ele tem que ser um documento que tem que estar presente na vida do professor o tempo inteiro. Primeiro, para ele se lembrar do que ele programou para esse aluno. Em segundo, para ele registrar o acompanhamento. O que está sendo feito e como está sendo feito. E aí são as referências, tá? Vocês veem que são 9 slides. A maior parte do conteúdo de vocês foi longo, né? E esse aí é curtinho para a gente poder ter uma boa leitura, mas para vocês se focarem no trabalho final. E aí, o que é o trabalho final? Eu vou abrir outro documento aqui para vocês poderem saber, tá? Então, qual é a nossa atividade? A nossa atividade final é justamente colocar em prática o que a gente aprendeu no decorrer do curso. É realizar um PEI. E aí, a atividade de vocês vai ser o seguinte. Vocês tiveram aí no decorrer do curso 5 casos, se não me engano, né? Maria Eduarda, Marcela, Vitor... E eu tô esquecendo dos outros 2, né? Flavinha e tô esquecendo de mais um. Então, vocês vão escolher um desses casos, o que vocês mais se afinizarem, ou que vocês acharem mais simples de fazer, ou que vocês acharem que tem mais dados, não importa, tá? O que importa é que vocês escolham um desses casos. E aí vocês vão fazer um PEI para esse aluno, tá? E qual é o modelo de PEI que nós vamos utilizar? O de Saquarema. Né? Como todos nós somos funcionários do município, então nós vamos utilizar o modelo do PEI de Saquarema. Eu vou anexar também aí na plataforma de vocês esse PEI comentado, que já é praticamente uma cola para vocês, tá? Esse PEI comentado, ele vem no material de apoio que a gente manda para as escolas, que é Orientações sobre Educação Especial, que eu também vou mandar aí para vocês pela plataforma. Tá? E lá tem tudo que o setor oferece e os esclarecimentos sobre ele. Então, a gente vai ter aí o modelo do PEI. Eu vou mandar o PEI para vocês de forma editável e vou mandar esse comentado, que é para facilitar o trabalho de vocês. E se vocês esquecerem alguma coisa dessa aula, vocês voltam lá e vai ter os comentários. Tá? Eu vou mudar de novo o quadradinho aqui para vocês, só para vocês poderem ter acesso ao documento. Então, esse aí é o documento de Saquarema. Vocês veem que tem o logotipo da prefeitura, tá? E tem toda a parte de esclarecimentos também. Essa primeira parte, ela é feita logo no início do ano, ou deveria, por favor, hein? Essa parte, ela é para ser preenchida pelo responsável. Mais uma vez, a família tem que sempre participar. Então, pode ser um orientador educacional, pode ser a direção, pode ser o professor de sala de recursos em conjunto com a direção. Chama o responsável, esclarece sobre o que é o PEI. Vocês veem que tem aí um textinho de introdução, né? E aí ele deve ser
orientado, né, sobre o que é o PEI, como é que vai decorrer esse ano, o que vai ser utilizado, e aí o responsável assina. Então aqui tem os dados do responsável, né, eu, fulano de tal, portador, aí aqui tem um comentáriozinho que é solicitar a presença do responsável, né, explicando, um comentário explicando que ele tem que ser orientado. E vocês vão ver aí que tem a opção de autorizar o aluno a participar do PEI ou não autorizar. Muita gente fica com dúvida quanto a isso e fala, meu Deus, mas se ele não autorizar, então eu não faço? Não, você tem que fazer, porque o PEI ele é direito do aluno e dever do professor. Mas quando ele diz que não autoriza, isso para o aluno que tem laudo, tá? Quando o aluno não tem laudo, infelizmente fica um pouco mais complicado. Mas o aluno tem laudo, é obrigação da escola fazer esse documento. Então, quando ele diz que não autoriza, ele está dizendo ali que, na verdade, ele não vai te dar suporte. Então, qualquer situação que acontecer dentro da escola referente à adaptação curricular, e muitos pais não se enganem, tá? Muitos pais, depois de uma situação de reprovação ou de aprovação que ele não concorde, ele entra na justiça questionando o que a escola não fez. E aí você tem o documento dizendo que ele não autorizou e que ele não foi parceiro da escola nesse momento, tá? Mas a maior parte dos pais, quando são bem orientados, quando você conversa, eles autorizam e se tornam inclusive parceiros da escola e parceiros do desenvolvimento desse aluno, tá? Aí aqui vem os dados do aluno, né? Identificação, nome, data de nascimento, ano, turma, filiação. E por que aí não tem o telefone? Porque já tem lá na matrícula do aluno, tá? Então não teria necessidade, ficaria redundante praticamente. Aí tem os diagnósticos clínicos, né? Que são os famosos laudos ou pareceres. E aí aqui tem o comentário, ó. Laudos ou pareceres, tá vendo? Então eu nem vou ficar lendo os comentários, porque na verdade eu já vou explicando para vocês. Então, diagnóstico clínico, mais uma vez, é pareceres, laudos. Qual a diferença entre o parecer e o laudo? O laudo, ele sempre tem que, primeiro, ser datado e, segundo, ele tem que ter um CID, que é um Código Internacional de Doenças, tá? Então, ele sempre tem que ter esse código. É o que define o laudo. O parecer, geralmente, ele não é definitivo. O laudo, geralmente, é quando o médico já fechou aquele diagnóstico. O parecer é quando ele ainda tem alguma suspeita. Então, geralmente, ele põe aquele parecer porque isso pode ser mudado com o tempo. Né? Atendimento com especialistas é qualquer coisa que ele faça fora da escola. Então, você pode colocar terapia ocupacional, psicologia, ecoterapia, tudo isso são com especialistas. E eu sempre falo que, assim, ele faz capoeira. Põe aí no atendimento com especialistas, porque isso modifica a vida do aluno. Ele faz aula de música. Põe aí nesse atendimento com especialistas. Porque o professor de música, ele é um especialista. O professor de capoeira, ele é um especialista na área dele. Mas então a gente pode colocar ali, tá? Diagnóstico pedagógico. Então é a nossa parte, lembra, de como a gente avalia em que área do desenvolvimento está esse aluno, né? Então, aspecto cognitivo vem da inteligência, como é que aquele aluno está em termos de inteligência, né? Então, memória, raciocínio lógico, letramento, tudo isso entra no aspecto cognitivo. Aspecto socioafetivo é aquela parte que fala da família, de como ele se desenvolve na escola. E aí é importante a gente lembrar que o responsável tem acesso a esse documento. Então, quando a gente fala do socioafetivo, a gente fala da família. Então, a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente vai colocar ali. Tipo, família desestruturada, nenhum apoio do responsável. Se você acha que ele realmente tem isso, você pode até colocar alguma coisa mais simplista aí e faz um adendozinho no documento, né? Põe ali de algum jeito não oficial, tá? Para não ficar uma situação complicada quando o responsável for ter acesso a esse documento. Aspecto psicomotor. Psicomotor tem tudo a ver
com o nosso trabalho, tá, gente? As pessoas acham que psicomotor só tem a ver com professor de educação física. Não é assim, tá? Psicomotor, ele tem parte em total no desenvolvimento do aluno, da creche até acabar a vida da gente, tá? Então, o que é a parte psicomotora? É a parte de equilíbrio, é a parte de coordenação motora fina, que são aqueles movimentos, né, de escrita, que são aqueles movimentos de pinça, como é que ele consegue se vestir, como é que ele consegue se locomover, se ele tem independência, isso tudo faz parte do aspecto psicomotor. Aí, os objetivos do plano já estão aí, tá? Depois vocês leiam com mais atenção, mas na verdade esse aqui já é o objetivo do plano geral, não precisa nem preencher, ele já foi feito para todo mundo ter consciência do que é. Tá? Então, é oferecer formas e recursos diferenciados para a aprendizagem de conceitos de conteúdos, promover ambiente alfabetizador, despertar o interesse e participação e interação nas aulas, desenvolver a autonomia. Prestem atenção nesse daí, desenvolver a autonomia e independência do aluno. Quando a gente fala de educação de aluno com deficiência, esse é o foco principal do aluno. Desenvolver autonomia e independência. Isso até é uma questão que as pessoas às vezes brigam um pouco com a gente, e a gente fala assim, esse aluno não deve ter profissional de apoio. Por quê? Porque às vezes o aluno ele já tem algum nível de autonomia. E aí você coloca o profissional de apoio junto dele e você prejudica a autonomia dele. Ele começa a ficar dependente desse profissional. E o nosso foco é sempre a autonomia desse aluno. É ele conseguir ser autônomo e ser independente na vida dele. Tá? Então, o nosso foco maior com o aluno com deficiência é justamente essa independência. Acompanhar o desenvolvimento do aluno, respeitando as necessidades e individualidades, criar estratégias de aprendizagem durante o processo em modo de garantir a aprendizagem do aluno. Se vocês forem olhar, de forma geral, os objetivos do plano são os mesmos que o da educação de uma forma geral. É promover um ambiente alfabetizador, a autonomia do aluno, né? Criar estratégias para aprendizagem. Na verdade, deveriam ser os objetivos da educação de forma geral. 6 ali, é a organização do atendimento. Como que esse aluno vai ser atendido na escola? Tá? Ele vai ter um horário reduzido porque ele não consegue lidar com as 4 horas da escola? Ele vai ter o atendimento na escola e o atendimento no contraturno da sala de recursos? Ele vai ter um horário diferenciado? Como que ele vai ser atendido na escola? Lembrando que o horário reduzido, ele é feito no nosso município, ele é registrado, mas isso não é uma definição própria do professor, tá? O professor indica esse horário reduzido e aí a equipe, junto com o setor de educação especial, conversam, veem a real necessidade, avaliam para ver se tem tudo certo, chama o responsável e aí é feito o documento, tá, gente? Então, resolvi que o aluno precisa de um tempinho a menos na escola. Não é assim, tá? E a maior parte dos nossos horários reduzidos, eles são feitos por questões de tratamento de saúde. Às vezes o aluno, ele faz um tratamento numa instituição específica, no Rio, ou é o dia inteiro, e aí ele não consegue ir na escola naquele dia, tá? Então, vamos ter cuidado com esses horários reduzidos aí, porque eles têm todo um procedimento para ser feito. Mas a organização do atendimento é muito mais do que a explicação do horário reduzido. É também a orientação quanto ao atendimento no contraturno, tá? Sala de recursos ou o PAI, que é o Programa de Apoio Educando, que são para os alunos com transtorno de aprendizagem. E a avaliação é como esse aluno vai ser avaliado. Vai ser por relatório, vai ser de forma oral, vai ser de forma estendida. Como que esse aluno vai ser avaliado? E aí a gente tem que lembrar que existem várias formas de avaliação, tá? Então a gente tem que pensar, ele vai fazer avaliação formal? Quase todos os alunos são possíveis de fazer uma avaliação formal. Talvez não daquela forma que a gente teve na nossa educação tradicional, né? Que é aquela monte de folhinhas com um monte de texto para ler. Mas, por exemplo, às vezes o aluno não tem foco de atenção para fazer esse monte de folhinhas num horário reduzido. Mas ele pode fazer
uma folha num dia, você guarda aquela folha. No outro dia ele faz outra, você guarda aquela folha. No final de uma semana ele fez a avaliação, não fez? Grampeia e dá a nota. É uma avaliação formal, tá? Ah, eu vou avaliar por relatório porque é mais prático. Não é mais prático, se vocês forem pensar. E lembrando que pelo nosso regimento do município, todo e qualquer aluno com deficiência, ele deve ser avaliado por relatório também. O relatório é complementar. E aí, a gente teve um bônus com o PEI. Não tem mais aquele formulário de relatório, né? No próprio PEI, vocês vão ver lá no final, já contém o relatório. Então, ele foi simplificado. A gente trocou 3 documentos, que era o de meta, o relatório e mais um que agora me fugiu, pelo PEI, tá? Então, a gente vai ter só esse documento aí de registro e de metas para esse aluno. Então, as formas de avaliação podem ser as mais variadas, tá? O importante é você registrar como esse aluno vai ser avaliado. E aí tem a proposta de intervenção. Essa aí é múltipla escolha. Preciso marcar só uma? Não, você pode marcar quantas você quiser. Então, é mediação individual nas atividades. Então, qualquer aluno que tenha profissional de apoio, por exemplo, precisa de uma mediação individual. Senão ele não precisava de profissional de apoio. Tá? Então, você pode marcar se ele tem profissional de apoio. Mas, às vezes, ele não precisa do profissional de apoio, mas ele precisa de uma certa mediação. Você pode marcar. Às vezes é de um colega que dá um suporte, às vezes é do próprio professor que precisa interferir, né? Então, você pode marcar ali. Trabalhar os conceitos no concreto. Isso acontece muito com aluno com deficiência intelectual, por exemplo. Aluno que tem dislexia, descalculia, precisa muito dessa parte do concreto. Então, você pode marcar nesse caso. Proporcionar tempo estendido. Eu acabei de dar um exemplo, né? Ele vai fazer a avaliação em uma semana. Ele precisa de tempo estendido na realização de atividades e avaliações. Reduzir os textos enunciados. Então, às vezes, por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa e tenho uma atividade de interpretação. Aí eu tenho um texto de 8 parágrafos. Mas eu posso reduzir. Aluno com dislexia, aluno com deficiência intelectual, o próprio aluno com autismo, eu posso reduzir, fazer um resumo daquele texto e ele vai fazer a interpretação daquele resumo. Isso aí é o texto reduzido, né? Isso também funciona muito com o aluno com deficiência auditiva, porque a redução de texto é importante, porque às vezes quando para ele tem que traduzir, né, da Libras para a língua portuguesa. Isso se torna muito cansativo quando o texto é extenso. Questões objetivas, que são questões de múltipla escolha. E aí eu sempre cito um exemplo de um aluno meu que ele tinha paralisia cerebral e ele foi meu melhor aluno de geometria. E como é que ele fazia as questões? Né? Ele fazia de forma objetiva, eu fazia todas as perguntas em múltipla escolha e ele marcava. E era incrível, porque uma coisa que eu não consigo fazer, que é cálculo mental, ele conseguia fazer, né? Eu preciso do papel para raciocinar. E ele fazia tudo de cabeça. Ele conseguia, não sei como, calcular ângulo, calcular equação, tudo de forma mental. E realizava todas as questões objetivas, porque a coordenação motora dele, ele já marcava o X com dificuldade, mas marcava. E era um ótimo aluno. Então, questões objetivas podem ser legais para isso. Aí é só marcar se ele precisar. Correção diferenciada nas avaliações, né? Então, por exemplo, você faz a mesma pergunta e considera, vamos dar vou falar aí como foi a Segunda Guerra Mundial. Alunos ditos normais, porque na verdade normal ninguém muito né? Respondem de forma cursiva. Né? E aí fazem aquele texto falando de como foi a Segunda Guerra. E para o aluno que tem deficiência intelectual, por exemplo, que não consegue ler e escrever ainda, ele faz um desenho. E aí lá ele desenha um cara com capacete, com uma suástica na cabeça, com outro com uma arma. Ele não sabe o que foi a Segunda Guerra Mundial? Ele sabe. Você deu a mesma questão, mas corrigiu de maneira diferente. Isso também acontece com aluno com deficiência auditiva. A gente sabe que eles escrevem de maneira diferente
porque a língua deles é diferente, né? E aí você sempre tem que lembrar da língua portuguesa, né? A gente sempre indica, mas a gente leva em conta e corrige de maneira diferenciada. E adaptação curricular, se você está fazendo o PEI, é porque ele precisa da adaptação. E ali no outros é se você tiver outra forma de intervenção, tá? Fiquem à vontade de criar quantas formas forem necessárias e criativas para a gente poder fazer o melhor trabalho possível com esse aluno. Esse aí é o termo de ciência, e o termo de ciência ele é para ser feito de preferência a cada trimestre, mas se não possível, no final do ano. Aliás, esse principal é para ser no final do ano. E aí é um termo de ciência do responsável, para que ele assine, tendo ciência de que foi feita a adaptação e qual foi o resultado disso, tá? Aí tem de novo os dados do responsável, e aqui embaixo tem a assinatura da equipe pedagógica, tá? É o responsável, o orientador educacional, o orientador pedagógico, e aí tem todo mundo, né, todos os professores. Se for de primeiro ao quinto, na verdade você faz um traço e só assina os 2 professores, né, o de atividade complementar e o de sexto ao nono, né? Aliás, o regente e o de atividade complementar. Se for de creche, na verdade ele não existe aprovado ou retido, então isso aí pode ser riscado, tá? E ele só assina mesmo, porque todo mundo sabe, né? Educação infantil, a promoção é automática, tá? E aí a gente assina aprovado e retido, e o diretor assina no final, tá? O diretor, ele também tem que fazer parte desse documento. Aliás, ele tem que ter muita ciência disso, porque numa questão legal, quem responde é o diretor. Então, se por acaso tiver aí um registro de que não foi feita a adaptação curricular, geralmente quem responde legalmente é o diretor, inclusive com multa, tá, gente? Então, fiquem atentos. Aí, esse aqui é o último anexo do PEI. Esse aqui deve ser feito trimestral. E esse aqui é aquele que eu falo que tem que estar sempre com o professor, tá? Para poder lembrar a gente. Então, esse aqui a gente tem o nome do aluno. Por que está separado ali? Porque como ele tem que estar com o professor, você pode só anexar aquela primeira parte no finalzinho do ano, tá? Então, aqui tem, de novo, né, o logotipo da prefeitura, o nome do aluno, o ano não é o ano corrente, tá, gente? É o ano que ele se encontra. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, creche 1, creche 2, tá? Pré 1, pré 2. E a turma que ele se encontra. Ah, mas a turma é importante? É muito importante. Quando a gente, que é do setor de educação especial, a gente vai até a escola, a gente faz o acompanhamento do PEI. E aí a gente precisa, até para observar esse aluno, saber qual é a turma que ele se encontra. Tá? Aí a gente tem primeiro trimestre, segundo e terceiro, porque tem que ser feito um por trimestre. E aí você só marca, né, qual vai ser o trimestre que você vai fazer. E aí a gente tem esse aqui, ele é o de sexto ao nono. Daqui a pouco eu vou mostrar o dos outros segmentos. Nós temos as disciplinas, né, língua portuguesa, matemática, arte, ciência, geografia e assim por diante. E as expectativas de aprendizagem. O que é a expectativa de aprendizagem? É o objetivo que eu tenho para esse aluno. O que eu pretendo alcançar com esse aluno? Vou exemplificar, tá? É de sexto ao nono, então eu vou falar de matemática, que é a minha área de formação. Então, eu tenho um aluno ali de nono ano. Matemática. Qual o conteúdo que eu estou dando de matemática? Vamos dizer, probabilidade. Probabilidade é um conteúdo extenso e vamos dizer que se meu aluno tem deficiência intelectual severa, ele ainda mal sabe contar do 1 ao 10, mal sabe relacionar quantidade ao numeral. Aí, qual vai ser a expectativa de aprendizagem? Vai ser que ele saiba fazer a fórmula para probabilidade? Não. Vai ser, talvez, entender o conceito, né, de que quando eu jogo
um dado, pode ser que caia o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Né? Pode ser que quando eu jogue a moedinha, caia cara ou coroa. Né? Essa pode ser a minha expectativa de aprendizagem. Que ele reconheça no dado, por exemplo, qual é o numeral que está ali. Que ele reconheça na moeda se é cara ou coroa. Faz parte do meu conteúdo e eu estou adaptando a possibilidade cognitiva dele. Então, minha expectativa de aprendizagem, vamos dizer que seja reconhecer os numerais do dado, já que eu estou dando probabilidade para a turma, né? Estratégias utilizadas. Eu vou usar... Eu posso, inclusive, gente, usar essas estratégias para a turma inteira, tá? Que esse é o real conceito da inclusão. Então, quais vão ser as estratégias utilizadas? Jogos com dados. Eu posso fazer uma experiência com a turma, né, onde eu jogo o dado e vamos ver quantas vezes cai o número 6, quantas vezes cai o número 5. Se eu jogar 2 dados, o que vai acontecer? E com o aluno, ele vai reconhecendo. E fulano de tal, que número caiu aqui? Como é que vai ser? E será que esse que é o número certo? E qual será que é o número que vai cair? Essa é a estratégia utilizada. Jogos com dados. Processo avaliativo. Vai ser como eu vou avaliar esse aluno. Eu vou avaliar dando o dado para ele completar os numerais. É o processo avaliativo. Vai ser como eu vou ver que ele desenvolveu aquele conteúdo. Eu vou fazer uma avaliação formal. Eu vou dar os numerais de 1 a 6 e ele vai dizer as quantidades. É o processo avaliativo. Eu vou definir como eu vou avaliar esse aluno. Vou escrever ali. Isso tudo, gente, é com palavras simples, um texto bem pequeno, tá? Aliás, é só tópicozinhos para poder definir. Não precisa ser textão não, tá, gente? Na verdade, quanto mais simples, melhor eu peio, tá? E aqui é o relatório. O que é o relatório? É se eu alcancei ou não aquele objetivo, né? Então fixou os numerais de 1 a 5, 6 ainda em desenvolvimento. Não fixou nada, né? Não reconhece os numerais, mas não relaciona as quantidades. Esse é o meu relatório, tá? Também simples, objetivo e verdadeiro. É o mais importante. Não adianta eu escrever e florear e dizer que ele conseguiu... ele conseguiu até o 12. Como? Se eu nem dei? Eu só dei até o 6. Então, o relatório ele tem que ser verdadeiro. Outra coisa que é importante é falar que essa expectativa de aprendizagem ela deve ser realista. Não adianta eu colocar para um aluno que mal sabe os numerais que ele vai aprender equação, porque isso não vai ser realista e a gente nunca vai conseguir essa expectativa em 3 meses. Tá? Então, essa expectativa ela tem que ser realista e ela tem que ser de acordo com o nosso tempo hábil dentro da escola. Aí esse é o de 6º ao 9º. Esse aqui é o de educação infantil. Tá? Esse aqui é o de educação infantil e aí ele tem manhã, tarde e ATCOM, que é a atividade complementar. Por que ele está dividido em manhã e tarde? Porque às vezes o aluno é de creche. E aí ele faz integral. Então a professora da manhã preenche o da manhã, a da tarde preenche da tarde e a TCOM preenche a parte dela. Mas a TCOM tem que preencher? Sim, porque ela também tem que adaptar para o aluno. Ou ela, quando vai dar aula, ela vai deixar esse aluno quieto num canto. Não, ela também tem que adaptar. Tá? E aí os tópicos são os mesmos. Expectativa de aprendizagem, estratégias utilizadas. Tá? Aí eu só vou dar o exemplo da educação infantil. Às vezes, na minha opinião, é o que é o mais simples de adaptar e às vezes se torna mais difícil. Então, eu tenho um aluno aí, vamos dizer, de creche 3. Né? Na creche 3, a gente já está começando o processo de desfraldamento, a gente já está começando a questão da identidade, né? Dele visualizar o nomezinho dele, mas é só visualizar, tá? A gente não precisa escrever, não, nem ler, por favor. Se olhar no espelho, se reconhecer as partes do corpo. Então, isso tudo é importantíssimo para qualquer aluno. Mais ainda para o aluno com deficiência, porque essa faz parte da estimulação daquele aluno. E aí, o que a gente pode fazer da expectativa de aprendizagem? Reduzir um pouco. Por exemplo, se naquele
naquele trimestre o objetivo era reconhecer todas as partes do corpo, a gente pode fazer com que ele reconheça só a cabeça, que só reconheça as mãozinhas, né? Se o objetivo era que as crianças fizessem rolamento, que ele consiga deitar no chão sozinho. Então é só adaptar mesmo o conteúdo para aquele aluno, tá? E aí o processo é o mesmo, o processo avaliativo, lembrando que na creche o processo avaliativo é só por relatório, então ali você vai avaliar, vai fazer atividades que avaliem o aluno, mas o processo dele é sempre o relatório. Aí você vai preencher aquele relatório que é o formulário já da prefeitura, né? E o PEI também, tá? E esse aqui é o de 1º ao 5º. Que se vocês forem ver, é a mesma coisa, ele só é dividido pela disciplina, né? Vou passar aqui para lá, ó. Língua portuguesa, matemática, arte, recreação, reforço e de língua portuguesa e de matemática, tá? Mesmíssima coisa, você reduz o conteúdo ou você modifica. Lembrando que nem todo aluno você vai reduzir o conteúdo. Isso acontece muito, por exemplo, com os alunos com transtorno do espectro autístico. Ele às vezes acompanha o conteúdo e ainda avança mais. O que ele precisa às vezes é só de uma modificação quanto à socialização, o tempo. Às vezes ele fica muito perturbado quando faz a avaliação no meio dos colegas por conta do barulho. Então você pode usar como estratégia levá-lo a um ambiente mais silencioso para fazer a avaliação, tá? Então pode ser só algumas modificações. O aluno com altas habilidades, por exemplo, você vai colocar aí, de repente, uma complementação. O que você vai dar a mais para esse aluno? Eu vou dar desafios para ele na disciplina, eu vou avaliá-lo de uma forma mais extensa, para que ele continue mantendo interesse. E aí você modifica para ele colocando a mais. Então, isso também é possível no PEI, tá? O PEI nem sempre é simplificar o conteúdo. Às vezes ele também é complementar de acordo com a necessidade do aluno. Eu quero muito agradecer vocês, porque foi um desafio para mim esse curso, né? A gente teve a proposta de abrir para qualquer um que quisesse fazer, né? Sendo funcionário da rede. E a minha surpresa foi imensa quando a gente teve mais de 500 inscrições, né? A gente hoje está com 500 alunos no curso. Então, agradecer pela paciência de vocês, porque nem sempre a gente corrige as atividades com uma velocidade incrível, nem sempre dá para responder todas as questões de forma imediata, mas eu espero que vocês tenham gostado do curso, eu espero que ele tenha trazido algum tipo de aprendizagem para vocês, espero que esse material sirva como pesquisa para vocês e como suporte. E lembrando que o setor de educação especial está sempre disposto a ajudar, sempre disponível. Meu telefone é praticamente público, então qualquer um pode me mandar mensagem. Eu já coloquei várias vezes meu telefone aí na plataforma de vocês, mas eu posso colocar de novo. E qualquer necessidade, vocês podem me mandar mensagem, qualquer dúvida quanto à adaptação curricular, vocês podem me mandar mensagem. Eu sempre peço para que não me liguem, porque às vezes a gente está em reunião, às vezes a gente está em uma situação, né, mais delicada, visitando escola. Então a mensagem fica fixada ali e quando a gente pode, a gente atende. Mas eu tenho costume sempre de responder as mensagens, então pode me mandar mesmo e a gente vai conversando. E ninguém sabe tudo, às vezes eu vou ter de ter um tempo para pesquisar. Mas que vocês podem contar, né, com o setor e vocês podem contar com toda a nossa equipe, com toda a nossa boa vontade para resolver da melhor maneira possível as questões. Muito obrigada pela participação do curso e que vocês sejam divulgadores da educação especial, né, que vocês possam compartilhar esses saberes. Inclusive, todo esse material pode ser baixado e vocês podem fazer reuniões pedagógicas com a escola e compartilhar com os colegas que não fizeram o curso. Tá? Um abraço a vocês, meu muito obrigado e até mais!